tentar ser breve. Eu vou estar apresentando alguns resultados da minha tese de doutorado, que foi defendida na Casa de Oswaldo Cruz, programa de pós-graduação em História da Ciência e da Saúde. Minha tese foi orientada pela professora Ana Vivedo, e o título é Mulheres que fazem ciência, oportunidades de pesquisa e carreira científica no Instituto Oswaldo Cruz, 1938 a 1968. Minhas áreas, a tese trata sobre o fenômeno, né, da profissionalização científica de mulheres, que é aplicado no Brasil de forma coletiva, né, substantiva, né, a partir de meados do século XX, mas principalmente no contexto da pós-guerra, da Guerra Fria. É preciso ressaltar aqui que, por um lado, não foi um fenômeno equitativo, como nós sabemos, né, como hoje ainda não seja em termos de proporção do acesso entre homens e mulheres e dentro do próprio grupo feminino, em termos dos diversos marcadores sociais, né, de classe, raça, etnia, que, aliás, não foi aprofundado nessa pesquisa, nesse aspecto, mas, por outro lado, também elas não foram as primeiras, né? Existiam outras mulheres trabalhando em áreas científicas anteriormente a esse período, mas eu considero que, a gente considera na bibliografia que na década de 40, 50, há um incremento substancial da participação feminina na ciência no nosso país, uma abertura maior, na realidade, um pouco menos restritiva do que em períodos anteriores. Desculpa, Carla, Lia, desculpa interromper, o som é péssimo. Está cortando com eco. Qual que é o da Carla? Humberto nos salva sempre. Melhorou agora para vocês? Sim, melhorou. O que você fez? Eu mutei aqui o som porque ele estava retornando. Era o retorno dela. Entendi. Então, eu estou no meu já de volta, né? Isso. Então, eu considero que é um período de inflexão, um momento em que inicia essa mudança de cenário, no que se refere à participação feminina. E a minha tese teve como objetivo justamente compreender os condicionantes dessa mudança e as características desse fenômeno. Então, quais foram os fatores que favoreceram, que propiciaram o ingresso coletivo das mulheres nas ciências no Brasil, e identificar, qualificar como se deu esse ingresso e essa participação. E isso foi feito com base num estudo de caso do Instituto Oswaldo Cruz, que é o embrião, como todos sabem, da atual Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, no Rio de Janeiro. Outros objetivos mais anteriores, né, seriam contribuir com uma crítica à invisibilidade historiográfica das mulheres nas ciências, problematizando ausências, né, na bibliografia, e promover o cruzamento de objetos e perspectivas, estabelecendo um diálogo entre os estudos de gênero, de história das mulheres e de história das ciências, o que seria útil tanto para a compreensão dos processos de ampliação da atuação feminina no espaço público, como também para a própria compreensão dos processos constitutivos da esfera científica da instituição ciência. Como algumas conclusões, só para fechar uma ideia geral da tese, eu chamei as minhas considerações finais, elas tiveram esse título: Profissionalização da Ciência, Profissionalização de Mulheres. E uma das conclusões foi: o fenômeno estudado foi favorecido pela confluência de transformações institucionais da instituição científica e culturais, né, do ponto de vista do gênero, que são indissociáveis e que vinham ocorrendo no período. Considero que os papéis sociais, tanto das mulheres como da ciência, estavam sendo redefinidos, negociados, e isso foi um fator favorável a esse fenômeno, né? As transformações institucionais e culturais
ocorrendo de forma conjunta. Então, eu saliento, né, as transformações de costumes, de mentalidade, que passam a considerar como possível e mesmo desejável o acesso de mulheres no espaço público, pela via do lazer, da educação, do trabalho, já no contexto da modernização, lá na primeira metade do século XX. Algumas alterações fundamentais do sistema educacional em diversos níveis de ensino, especialmente o secundário, o superior, que deu acesso ao novo público, principalmente a diversificação dos cursos universitários, com o surgimento dos cursos de ciências, que não existiam até então. Eu uso muita bibliografia sobre, então, a estruturação da Universidade do Brasil, em 37, a criação da Faculdade Nacional de Filosofia, em 39, todo o projeto centralizador do Getúlio Vargas, claro que também, principalmente, a criação da USP, em 34, mas, no caso aqui do meu grupo, as minhas pesquisadoras não passaram, a USP não teve muita influência no trajeto formativo delas, algumas foram depois trabalhar lá ou fazer espécies de intercâmbio, mas anteriormente a Universidade do Brasil e a Faculdade de Filosofia tem maior influência nesse grupo de mulheres. E o próprio movimento de profissionalização e especialização da ciência no Brasil, havia esse aprofundamento da valorização da pesquisa científica aliada ao ensino, a conformação da própria carreira científica. Então, esse período de modernização da ciência como importante a abertura de oportunidades às mulheres. Então, eu uso a literatura sobre a mobilização da SBPC em 45, a criação do CNPq em 51, essa intensificação do financiamento à pesquisa. Outra conclusão, citando um trecho da tese, né? A profissionalização científica de mulheres se deu no mesmo passo que a própria profissionalização da ciência. Embora homens e mulheres não tenham se profissionalizado de forma equânime, né, quantitativa e qualitativamente, fundamentalmente, as mulheres participaram de forma ativa, coletiva e extensiva desse processo de profissionalização da ciência. Quando eu digo extensivo, eu quero dizer que elas estiveram nas diversas áreas e especialidades, no caso, no meu estudo de caso, na área da biomedicina, e, fundamentalmente, as mulheres são vistas, então, como agentes de mudança, agentes transformadores do processo histórico, tanto do processo de ampliação da sua própria esfera de atuação, né, no mundo público, como também do processo de profissionalização da ciência brasileira. Como arcabouço teórico, eu usei uma vertente institucional, né, que sugere que há uma maior permeabilidade ao ingresso das mulheres em contextos em que há uma organização menos rígida da ciência. Então, a gente usa muita bibliografia da Londa Schimbinger, Margaret Roster, que sinaliza para esse arcabouço teórico, e uma vertente cultural, considerando o poder transformador dos costumes, né, o surgimento de novas identidades, como a Michelle Perrault nos mostra bem, relacionados ao papel social mais afeito ao mundo público, mediante a circulação de ideias e ações, a interação entre a esfera privada e pública, o apoio de outras mulheres e muitas vezes de alguns de homens. Então, considerando essas brechas que a Michelle Perrault nos brindou, né, com a literatura dela, essas brechas para a saída do domínio doméstico. Como aspectos metodológicos, eu salientaria fundamentalmente a perspectiva coletiva de análise, né, focando ter como objeto um grupo de pessoas e não um indivíduo em específico, justamente para dar conta desse fenômeno social, de algo que possa sugerir transformações mais amplas, mais gerais, concernentes à sociedade como um todo, e que não pudesse ser atribuído à categoria de excepcionalidade. Analisar uma coletividade para encontrar elementos comuns ao grupo, que pudessem sinalizar um padrão, algo mais representativo do processo e das transformações que vinham ocorrendo no período, passível de ser reproduzido em outros casos que não analisado, né, do Instituto Oswaldo Cruz.
Eu não fiz isso, mas é importante outros trabalhos comparativos, e visto que foi identificada a presença de mulheres em outras instituições científicas no Brasil, no período, né, demandando esse estudo comparativo posterior. Então, eu usei uma metodologia prosopográfica, que faz uma análise quantitativa e qualitativa, vai analisar pequenas coletividades representativas de um problema. Essa é uma frase do Christophe Charlie, que está citada no livro do Flávio Enz. Então, fundamentalmente, estabelecer um universo de indivíduos para análise, fazer uma série de perguntas biográficas da trajetória pessoal e profissional desses indivíduos e para realçar as propriedades sociais comuns ao grupo, em busca de um perfil coletivo. E os questionamentos biográficos que eu apliquei foram as origens socioculturais, familiares, a vida pregressa delas, a escolaridade secundária, hoje o ensino médio, né, a escolaridade secundária e principalmente superior, as oportunidades, motivações e as formas de recrutamento e desenvolvimento profissional, com especial atenção à realização de estágios, de cursos de especialização, a área de atuação e ascensão na carreira. Então, para falar, mostrar muito por cima as personagens, encontrei um grupo de 32 cientistas, era um grupo que não estava dado no início da pesquisa, dessa busca não aconteceu de forma linear, então, inicialmente, encontrei, acho que, se não me engano, 8 pesquisadoras, e aí, à medida que avançando na pesquisa, iam surgindo outros nomes, outras mulheres. Então, são 32 cientistas que tiveram ingresso no Instituto Oswaldo Cruz entre 38 e 68 e que construíram carreira de forma permanente ali. Antes de 38, a gente encontrou 3 casos isolados, mas que elas não permaneceram por muito tempo. Então, primeiro, em 1938, foi a Rita Lírio Alves de Almeida, em 39, a Maria Isabel Mello, então, ao finalzinho da década de 40, 2 pesquisadoras. Na década de 40 foram 10 cientistas, na de 50, 16, e na década de 60, 4. Eu ordenei esse grupo de cientistas, porque, obviamente, de 38 a 68, muita coisa muda, a gente não pode considerar como todas pertencendo a uma mesma geração. Então, eu ordenei essas 32 cientistas em 3 gerações, e o fator central que caracterizaria as gerações seria o período de formação. Inspirada numa bibliografia sobre institucionalização da ciência, também, principalmente o Simon Schwarzman, sobre a formação da comunidade científica, eu agrupei as pesquisadoras em 3 grupos. As pioneiras, que se formaram na década de 30, as fundadoras se formaram durante a Segunda Guerra Mundial, então 40, 45, e as modernas, que são formadas no pós-guerra. E o interessante é que as áreas de formação, os cursos de formação, acompanham também essa evolução do cenário universitário, né? As pioneiras, obrigatoriamente, são formadas em medicina e farmácia, eram os únicos cursos existentes, possíveis, para quem fosse seguir na área científica. As fundadoras, durante pós-guerra, a gente já vê a possibilidade do curso de Química Industrial da Escola Nacional de Química, e no pós-guerra, a grande maioria é formada em História Natural pela Faculdade Nacional de Filosofia. Continua tendo médicas, farmacêuticas e químicas, mas essas são as diferenças entre cada geração. Há uma dificuldade em estabelecer as datas exatas de ingresso delas, porque muitas vezes se verificam atividades alternativas anteriores, como estágios não remunerados, bolsas, anteriores à formalização funcional, né? O que ocorria também com os homens, era algo próprio daquele contexto, tá? Então, é notável a dificuldade de encontrar os registros formais para todas elas.
mas buscando, cruzando fontes, é possível. A parte da minha tese, na seção do capítulo 4, que eu me referi a essa, eu investiguei essa vida funcional, foi chamada de caminhos invisíveis, né, da dificuldade de encontrar registros, quase não havia concurso público, né? Então, os registros sobre o ingresso delas são escassos e difíceis. Não são escassos, é difíceis de encontrar, eu diria. As áreas disciplinares em que elas atuaram, então, são basicamente essas. Eu ordenei por ordem de aparecimento, né, por ordem das gerações mesmo. A primeira trabalhou com vírus, zoologia, fisiologia, endocrinologia, bioquímica, patologia, cultura de tecidos, bacteriologia, micologia, hidrobiologia, microscopia eletrônica, ecologia, entomologia, histologia entomológica, cancerologia, fisiopatologia, micologia genética, paleonoscopia e eumintologia. Essas são as principais áreas de atuação das 32 cientistas do Instituto Oswaldo Cruz, nesse período, entre 38 e 68. Vou falar brevemente sobre as fontes. O início, já no pré-projeto, né, o primeiro documento que eu me baseei foi o levantamento da CAPES, realizado em 1957, que se chama Instituições de Pesquisa Básica e Aplicada. Nesse documento são listadas todas as instituições eu selecionei a parte do Distrito Federal, né? E com o nome do quadro, as áreas de atuação. Então, na tese tem uma tabelinha com o quantitativo de homens e mulheres para todas as instituições do Distrito Federal. Eu separei por instituições universitárias, instituições não universitárias, para a gente ter um panorama geral nesse momento. E, no caso do Instituto Oswaldo Cruz, apareciam 8 pesquisadoras. Fora depois desse primeiro documento, eu fui cruzando fontes, busquei os documentos funcionais no IOC. Esses registros formais, oficiais, foi fruto de um levantamento anterior da equipe da Nara Azevedo e do Luiz Otávio, lá no início dos anos 2000. Eles se debruçaram sobre esses documentos funcionais, eles tinham acesso, né, na casa, e aí eu me baseei nesse levantamento da Nara e do Luiz, dessa equipe lá do início dos anos 2000, em que aparecem data de ingresso, função, vencimentos, exoneração, licença, toda a trajetória funcional delas, das que estavam formalmente registradas, né? Fora isso, os dossiês de alunos dos cursos de aplicação de Manguinhos, que o curso de aplicação foi um fator fundamental também para o ingresso delas no Instituto Oswaldo Cruz. Funcionava como uma especialização antes da existência dos cursos de pós-graduação no Brasil, né? Então, a gente tem as fichas de matrícula delas nesses cursos, você consegue achar a idade, a filiação, endereço de residência, procedência escolar e profissional. Depoimentos orais foram muito importantes. A Casa de Oswaldo Cruz tem um acervo de história oral riquíssimo. Então, os depoimentos das pesquisadoras e de outros pesquisadores. Então, a gente consegue ver as percepções delas sobre as suas próprias trajetórias, a visão sobre a instituição, as suas motivações, toda a ambientação cultural. Fontes iconográficas, as publicações científicas delas, eu busquei, né, ia ser impossível fazer um catálogo de todas as publicações de todas elas, então eu busquei as publicações nas memórias do Instituto Oswaldo Cruz, que é a revista do Instituto Oswaldo Cruz, isso está disponível no Cielo, fiz um levantamento das publicações delas nessa revista, e Diário Oficial da União, decretos e leis que nos dizem sobre a inserção e o enquadramento funcional delas, como se deu essa mudança, porque na maioria das vezes elas entram como contratadas, extranumerárias, né? E aos poucos, inclusive com a reforma administrativa do funcionalismo público, elas foram sendo absorvidas e enquadradas dentro do quadro permanente do Ministério da Saúde, nesse caso.
Eu tinha separado mais alguma coisa. Bom, levantado esses dados, eu fundamentalmente ia juntando e criando tabelas suplementares, né, temáticas, em que eu ia temáticas, vida profissional, vida pessoal, a lista de publicações, ascensão na carreira, e criando uma espécie de uma meta-fonte, né, vamos dizer assim, para poder sistematizar mais ou menos esses dados e ter uma visualização de análise, né? Só que eu quero reforçar que isso foi feito de uma forma mais artesanal. Eu não dispunha de nenhum software como a Rebeca nos brindou, né? Nenhum banco de dados para sistematização dessas informações. Então, foi um pouco assim, artesanal, eu diria. E nesse movimento de vai e vem, cruzando fontes diversas, de diversas naturezas, a leitura bibliográfica, muita discussão com a orientadora, fui construindo a prosopografia que foi apresentada na tese. Eu não sei se a Margarete está podendo falar agora, eu não sei como é que está o meu tempo. Não, tem tempo, sim. Se quiser continuar a apresentar um pouco melhor o que foi o trabalho com as mulheres, seria ótimo. Vocês estão me ouvindo? Sim. É porque agora que eu vi que o microfone estava mutado, mas é outro microfone. Não, mas estamos ouvindo bem. Eu levei um susto agora. Não ouvindo bem. Bom, deixa eu ver onde eu parei aqui. Sistematizando brevemente esses resultados, então foi possível essa percepção da presença geral, né? Essa percepção geral da presença feminina no Instituto Oswaldo Cruz, que aumenta consideravelmente no final dos anos 40 e principalmente 50, transformando radicalmente a paisagem em Manguinhos. Foi demonstrada a permeabilidade dos cenários, né, analisados para o ingresso das mulheres, principalmente na Universidade do Brasil e no Instituto Oswaldo Cruz, pela via dos cursos de aplicação, que apresentam um incremento de alunas do sexo feminino após a remodelação institucional e a diversificação do ensino, e que estavam, naquele momento, ambas, né, o Instituto Oswaldo Cruz, as universidades, em busca desse aprofundamento da modernização das práticas de pesquisa, da consolidação de identidades profissionais e legitimação social. E as mulheres já escolarizadas, dotadas de condições formais e motivação para tal, né, desejo de independência, a existência de um mercado de trabalho em expansão ou aptidões pessoais, elas souberam aproveitar essas oportunidades, as ofertas de cursos, bolsas, contratações. Reforço muito a busca ativa dos próprios professores e pesquisadores, desde o secundário até o superior, os pesquisadores do Instituto Oswaldo Cruz, no recrutamento dessas alunas, né? Em busca, tanto interessados no desenvolvimento profissional delas, como também interessados no desenvolvimento das suas próprias linhas de pesquisa, né? Para finalizar, o perfil que eu encontrei, né, de uma forma bem sintética, são mulheres escolarizadas, a maioria com ensino secundário científico e misto, diplomadas nos cursos de ciência disponíveis na época, acompanhando a periodização, né, medicina e farmácia, química industrial e história natural. No meu caso, no caso dessas mulheres, há uma centralidade da cidade do Rio de Janeiro e da Universidade do Brasil como locais de formação, excetuando a primeira geração. A primeira geração nós temos médicas formadas na Bahia e acho que Espírito Santo, se não me engano. As mulheres da primeira geração, elas são formadas em outros estados e vêm para cá. O Instituto Oswaldo Cruz teve esse poder de trazê-las para cá, né, de atraí-las, vamos dizer assim. Na segunda e na terceira geração é fundamentalmente a Universidade do Brasil. Elas são oriundas de famílias que compartilham um valor, então, atribuído à educação,
muitas vezes de classe média, média alta urbana, né, com laços científicos na intelectualidade, são filhas de cientistas ou de intelectuais, filhas de engenheiros, mas também começa a abrir possibilidades para mulheres provenientes de classes, né, das classes populares. 3 delas são filhas de ferroviários da Central do Brasil. Eu dividi na minha tese, então, em 3 grupos, né? As filhas de, que tem esse capital científico, tem filha, uma é filha de um cientista do próprio Instituto Oswaldo Cruz, filhas de, capital científico. O segundo grupo, capital social ou econômico, e o terceiro grupo, classe trabalhadora. Muitas delas, a grande maioria é descendente de imigrantes, a maioria é brasileira, tá? Mas descendentes diretas ou muito próximas de imigrantes europeus. Uma é filha de um imigrante vindo dos Estados Unidos, e apenas 3 estrangeiras, que é uma veio da Itália, uma da Áustria e outra da Alemanha. Então, o que perpassa em comum, independente da classe social, da proveniência, o capital cultural, social, é que todas elas, sem exceção, encontraram nas suas famílias, os pais insistiam muito para que elas continuassem estudando e ter algum desenvolvimento profissional que fosse, né? E também o apoio fundamental dos professores, desde a época do ensino secundário, como grandes entusiastas da atuação, da formação e da atuação profissional delas. Os cursos de especialização foram também fundamentais para o ingresso delas, como eu já disse, e aí eu seleciono 3 grandes pesquisadores do Instituto Oswaldo Cruz, que foram grandes entusiastas delas, que é o Gilberto Vilela, na área de bioquímica, o Legênio de Oliveira, na área de hidrobiologia, e o Lauro Travassos, da zoologia. O Lauro Travassos era um grande recrutador de discípulos e discípulas. As atividades delas sempre associando ensino e pesquisa, com participação em congressos. Algumas assumem cargos de chefia, muitas vezes em laboratório, de seção, mas nunca chegam a chefes de divisão, que é a organização mais alta, né, do Instituto, a divisão na época, né? Pelo menos até o período do meu recorte, nenhuma delas chegou a chefe de divisão, elas lideravam laboratórios e seções, mas divisão não. E a área de atuação delas, então, está dividida em 2 grandes grupos, né? Aplicações médicas, que voltadas às doenças, alterações do corpo, e os estudos da natureza, do meio ambiente, taxonomia das espécies biológicas. E, posteriormente, elas, as discípulas, se tornam as mentoras de novas discípulas e discípulos, formando escola no Instituto Oswaldo Cruz e atuando na revitalização da própria instituição, né? Na década de 60, 70, a gente tem o massacre de Manguinhos, a instituição foi completamente sucateada, né? E elas tiveram uma grande importância nessa revitalização das linhas de pesquisa, dos laboratórios. E algo que eu queria reforçar também é a importância das diferentes iniciativas e políticas públicas que foram importantes para esse ingresso delas, né? Tanto referendo às reformas educacionais, que trouxe um novo patamar educacional, o investimento estatal, o CNPq, investimento em pesquisa científica, que elas foram beneficiadas, e o fortalecimento da saúde pública, e, claro, no caso das minhas, né, do meu objeto, a criação do Ministério da Saúde em 53, e toda essa reformulação do funcionalismo público atuou de forma favorável à fixação delas nessa instituição de ciência tão fundamental. Então, aqui tem as primeiras alunas do curso de aplicação. A gente já tem aqui Zenaide Bloch, que foi a segunda mulher a se matricular no curso de aplicação. Essa é uma foto do curso de 1926 a 27. Então, a gente tem
Deixa eu ver se eu vou dar um zoom para a gente ver o rostinho dela. Uhum. Está aparecendo o zoom na tela? Porque eu estou tendo que acessar por outra tela, não consigo ver. Sim. Então, essas fotos são a grande maioria do acervo da COC, Departamento de Arquivo e Documentação, né? Do Fundo Instituto Oswaldo Cruz. Aqui, essa foto veio de uma publicação, Memórias do Instituto Oswaldo Cruz, no finalzinho desse número, de 1929, tem essa descrição sobre os diplomados de 1928. Então, o professor Carlos Chagas, a lista dos diplomados por ordem de classificação, então temos algumas lá em cima, né? A Lígia Farmacêutica, a Lígia Pinheiro Bravo, farmacêutica Fonsina Leite. Como eu disse, essas mulheres da primeira geração, elas eram farmacêuticas ou médicas, né? Sendo a farmácia mais frequente. Então, 2 farmacêuticas no curso de 1928. Turma de 31, 32, a Silvia Hasselmann. Trinta e 34, Mercedes Grossi. O Adolfo Lutz no centro, Carlos Chagas. Se fizer a porcentagem aqui, fica mouse. Calma que a gente está chegando lá. 34, gestão... Eu separei um pouco por gestão, né? Que é importante. Na tese, eu ressalto a importância da gestão do Olímpio da Fonseca, que década de 50, né, que ele fez uma série de reformulações no Instituto Oswaldo Cruz e nos cursos de aplicação, e isso foi um dos pontos favoráveis ao ingresso delas, né, porque o curso de aplicação do Instituto Oswaldo Cruz, antigamente, eles eram voltados para médicos e médico veterinário, tinha um pouco de abertura para farmácia, e quando há essa reformulação dos cursos de aplicação no IOC, surgem diversos cursos de outras áreas, e isso ocorre em paralelo com a diversificação do ensino superior também das universidades, né? E aí você cria novas demandas, novos cursos e uma nova audiência, né? E foi aí que elas entraram. Então, ainda 34, 35, essa foto estava bem pequenininha, tem acho que 1 ou 2, 3 pesquisadoras, Dirce de Giacomo, Hilda Adler, Maria Sebastiana Ponce de Leão, essa que estava muito pequenininha, 36, 37. É uma pena que as fotos estejam riscadas, né? Mas eu vou chegar nas do meu grupo. Aqui a Mirelle é uma das minhas, Mirelle Isaacson Carneiro Felipe. Essas duas, Erotides, a Gessia, é do meu grupo também. Então, assim, a gente vê outras mulheres também que não necessariamente ficaram no Instituto Oswaldo Cruz, mas vieram de outras instituições para fazer os cursos também. No caso dessa terceira, que não faz parte do meu grupo, eu não sei, talvez ela tenha sido inserida na instituição, ou fosse uma estudante ou pesquisadora proveniente de outra instituição. Aqui mais. Aqui as primeiras egressas do curso a integrar grupo de pesquisadoras. Essas são as minhas. A Laura, a Júlia, Laura Queiroga, Júlia Vidigal e Maria Isabel de Mello, são procedentes da primeira geração. E ainda tem Georgina, Cândida de Castro. Esses nomes também eu fui cruzando, tá? Às vezes, bom, na época que eu pesquisei, eu não sei agora como é que tá. Às vezes tinha alguma legenda, tinha identificação de uma ou outra, mas nem sempre as mulheres eram identificadas. A maioria estava identificado os grandes nomes mais conhecidos, né, os pesquisadores mais conhecidos do Instituto Oswaldo Cruz. Uma parte do cruzamento eu fiz com uma publicação, que eu não me lembro agora o nome, mas era uma publicação da Fiocruz sobre comemoração
do centenário das atividades de ensino, né, da Fiocruz, e aí tem uma listagem também dos discentes, nome por nome, não me lembro se desde o início até a década de 60, 70. E eu cruzei isso também com algumas listagens que eu encontrei no acervo da Casa de Oswaldo Cruz, o nome de todos os discentes dos cursos até os anos 30, se não me engano, e mais os dossiês e fichas de matrícula de alunos. Eu fiz esse cruzamento também para entender quais eram as mulheres que estavam nessas respectivas turmas. Então, um pouco desses dados são dados que eu retirei literalmente das fontes e outros que eu fui cruzando com outras fontes, tá? Lia, tem algumas coisas aqui no chat, você consegue ler? Não. Então, consegue? É que eu tenho que sair da tela, deixa eu ver. Não, não deixa. A Juliana está perguntando que, pelo que ela entendeu, você vai passar pela classe social quando caracterizou. Conseguiu observar outras interseccionalidades? Olhando as imagens, fiquei pensando sobre a entrada de mulheres negras. E a Joana pergunta se elas se casaram, tiveram filhos ou seguiram a tradição de permanecer solteiras. Como nós estamos em poucas, eu acho que pode fazer como eu estou fazendo, interrompem e perguntam, tá? Não precisa colocar aqui no chat, fica mais fácil. Pode interromper, não tem problema nenhum. Sim, algumas delas casaram. Eu ia no início fazer um mapeamento mais estrito, né, sobre quantas casaram, quantas não casaram, se elas casaram antes ou depois. Não fiz porque eu fui me aprofundando nas outras questões da pesquisa, mas assim, sim, temos muitas que se casaram, inclusive com cientistas da própria instituição. Outras não tive informação se ficaram solteiras ou não, mas a presença de mulheres casadas é frequente, sim. E principalmente com cientistas da própria instituição. Não necessariamente, tem outras casadas com engenheiro. Essa que casou com o engenheiro, inclusive, ela fala que ele ajudava muito os trabalhos dela. Isso eu achei bem interessante, né? Porque a gente tem uma tradição de falar que as mulheres casadas ajudam os trabalhos dos outros maridos que são cientistas, né? E aí, esse que era engenheiro, não era um cientista da área dela, ajudava nos trabalhos dela, nas excursões. Bom, tem esse outro viés também, né? Algumas que iam fazer excursões de campo, às vezes o marido tinha que acompanhar. Ou o Lauro Travassos, que era o chefe das expedições, também ela sempre falava que ele protegia muito, que existia toda essa preocupação, né? Então, e quanto às mulheres negras e outras formas de interseccionalidades, é muito complicado, né? Pelas fontes escritas e orais, a gente não encontra referência, né? Nas fichas de matrícula não tem, né? Cor, raça, qualquer coisa assim. Agora, as fotos é uma forma que a gente, né, sugere, olhando as fotos, sugere a presença ou não, mas obviamente não é algo que a gente possa afirmar, né? Não vou ser eu que vou dizer ali tem tantas negras, tantas brancas, ou indígena, enfim. É uma questão mais complicada para a gente categorizar e a gente poderia buscar outras formas de, sei lá, entrevistas, outras formas de encontrar esses indicadores, né? Mas, assim, pensando um pouco na informação que eu consegui sobre a descendência, né? A gente tem muitas filhas de portugueses, italianos, espanhóis, austríaca, Alemanha. Mesmo assim é complicado, né? Mas sugere, numa visão muito simplista, sugere a predominância de mulheres brancas de origem europeia, né? Vamos dizer assim. Mas ainda assim a gente não pode categorizar dessa forma. Maria Rosa, quer falar?
Eu queria perguntar para a Lia se ela teve condição de saber qual era a formação dos pais dessas mulheres, né? Se eles eram também universitários, cientistas. Sim, eu dividi em 3 grupos, né? Um primeiro grupo são as mulheres que eu coloquei como detentoras de um capital científico, né? No sentido da descendência, né? Elas são filhas de cientistas, ou do próprio Instituto Oswaldo Cruz, ou de outras instituições científicas, ou temos duas delas são irmãs, são filhas agora me fugiu o nome, do Isaías Alves, né? Então, não só cientistas da área biomédica, mas educador, né? Um grande educador, educadores intelectuais que estavam pensando o campo científico e educacional da época. A Rita Alves de Almeida e Ismélia, que é a irmã dela, são 2 filhas do Isaías Alves de Almeida. E tem filhas de uma Itália, filha de engenheiro. Então, tem um grupo de mulheres que são filhas que beberam, vamos dizer assim, né, da fonte desde a infância dessa ambientação científica e intelectual. Tem um outro grupo de mulheres que possuem um capital econômico ou social, são uma é filha de fazendeiro de Goiás, então famílias de posses, ou algumas diziam que a família não era muito rica, mas era bem relacionada no meio político, então tem esse capital social. E, por fim, as classes trabalhadoras que eu coloquei, né, que são 3, são filhas de ferroviários da Central do Brasil, inclusive uma delas, não só o pai quanto a mãe, era ferroviária da Central do Brasil também. Que mais? É isso, a maioria são filhas de cientistas, sim, mas é interessante que na terceira geração a gente vê essa abertura a pessoas oriundas de outras classes sociais. Vou continuar passando as fotos. Orideia Eba é uma, inclusive, pesquisadora que eu fiquei muito curiosa, porque ela, inclusive, nos registros dela, ela começa como servente, os registros funcionais dela começam como servente, mas ela tem uma formação em farmácia e depois ela se torna zoóloga no Instituto Oswaldo Cruz. São pequenos... algumas que eu tenho mais tentação em traçar melhor a trajetória, né? A ideia é essa aqui. Essa é a Rita, filha do Isaías Alves. Vocês não estão vendo a setinha? Não sei se aparece a setinha. Com o Vital Brasil. Parece sim. Parece, né? Aqui mais 2, mais 3. Essa, se não me engano, é a Gessi, que foi formada em medicina na Bahia. A Mirelle, Gessi e a Erotides, que eu não encontrei mais referências. Ismélia é a segunda filha, a outra irmã, né, da Rita. Esse é o Olímpio da Fonseca, que foi o responsável pela... O Olímpio da Fonseca é uma figura bem controversa, né, no Instituto. Por um lado, ele foi o responsável por essa diversificação dos cursos, pela abertura de linhas de pesquisa no Instituto Oswaldo Cruz, mas ele também é muito citado como tendo colaborado para os inquéritos do massacre de Manguinhos, né? Que foi um episódio da ditadura militar que caçou os 13, não me lembro, 10 cientistas. Então, assim, é um pouco controverso, mas essa atuação dele no sentido da reestruturação e diversificação do ensino acabou sendo favorável às mulheres. E aqui, os anos 50, 70, a gente vai começar a ver
Mais mulheres, não sei se é nessa... Aqui essa foto é bem legal também, nos laboratórios, aqui tem bastante mulher, né? Aqui já é anos 50, 60, 70. Aqui eu fiz referência a alguns outros espaços de formação, né? Pesquisadoras de outras instituições ou fazendo cursos em outros locais. Aqui no Instituto foi um curso criado não, né? Organizado no Instituto de Biofísica. Esses acervos particulares, principalmente da Ida, são provenientes da pesquisa da Nara, que fez as entrevistas, né? E ela recolheu fotos, arquivo pessoal. Essa é a Maria Isabel Mello. Ela foi professora. Então, elas faziam pesquisa e eram também professoras, né? Elas lecionam, da mesma forma como o curso de aplicação foi uma porta de entrada para elas se fixarem no Instituto, elas também passaram a ser professoras dos cursos de aplicação, cursos de especializações do Instituto Oswaldo Cruz. Ela foi a professora do curso de Citologia Esfoliativa para o Diagnóstico Precoce do Câncer em 1953, uma época em que as pesquisas com câncer estavam começando a tomar mais fôlego, né, aqui no Brasil. Inclusive, o curso dela tinha uma boa porcentagem de alunas, né, discentes. De novo, a Maria Isabel. Aqui é uma foto. Visita do ministro da Educação. A Fiocruz, o Instituto Oswaldo Cruz, ele antes era vinculado ao Ministério da Educação e Saúde, esse é um outro episódio, né, da criação, da divisão das pastas, a educação e a saúde. Os cientistas se dividiram, alguns querendo ficar na pasta da educação, outros querendo ficar na pasta da saúde, e no final a Fiocruz ficou no Ministério da Saúde, mas esse vínculo forte com a educação é perceptível no depoimento e nas atitudes deles, né? É uma questão importante de ser ressaltada. Aqui as mulheres ressaltadas na legenda. Aqui, Júlia Vidigal, inclusive, gente, essa foto eu achei no Mercado Livre. Eu nem sei se eu podia colocar dessa forma. A Júlia Vidigal, farmacêutica, do curso da Universidade do Brasil, de 37. Aqui a Rita Levi. Assim, no meu projeto, inicialmente, lá atrás, a ideia era comparar a experiência a participação das mulheres no Instituto Oswaldo Cruz com o Instituto de Biofísica. Eu cheguei a iniciar alguma pesquisa com o Instituto de Biofísica, e aí, no final, eu fiquei só com o Instituto Oswaldo Cruz. Essa é a Rita Levi, que trabalhou no Instituto de Biofísica, ela é prêmio Nobel, né? E o prêmio Nobel que ela recebeu, que foi um estudo sobre o fator neural, o crescimento do fator neural, uma coisa assim, ela realizou no Instituto de Biofísica esse experimento. E aqui, mulheres se qualificando também em outros espaços, como o Instituto de Biofísica. Antes de ser o Instituto de Biofísica, era a Cátedra de Física Biológica dentro da Faculdade de Medicina. Então, a gente já consegue ver aqui algumas mulheres, junto com Carlos Chagas Filho, né, que foi o criador do Instituto de Biofísica, isso em 1938. E se tornaram pesquisadoras no Instituto de Biofísica também. Aqui só um exemplo da participação da Clotilde Pirro e a Mireille, que são duas do meu grupo, né? Tem ainda essa Eline de Bona, que eu não consegui encontrar maiores informações sobre ela, mas é uma publicação nas memórias do Instituto Oswaldo Cruz, com o Humberto Cardoso, Teixeira Cardoso, sobre a produção de penicilina. Em 1945, a Fiocruz, o Instituto Oswaldo Cruz, durante a guerra, passou a produzir penicilina
se não me engano, tanto para fornecer, né, para os países lá em guerra, como também para suprir a demanda aqui nacional, porque a medicação não podia ser importada nos tempos de guerra. Então, a participação delas na fabricação da penicilina, eu achei esse esquema muito interessante também de ser registrado aqui na tese. E é isso, as fotos, as imagens acabaram.